sempre falo, missão dada é missão cumprida. Eu nunca abandono, eu nunca abro mão, eu sempre gosto de desafios, né? Eu sempre falo que eu não sou um dos melhores pastores, tá longe disso acontecer, mas eu estou disponível. Graça e paz, estamos iniciando mais um Ser Filho Cast e hoje, como sempre, iremos aprender um pouco mais da palavra de Deus, né? Sempre com homem de Deus. E hoje estamos aqui com o pastor Cadu, meu irmão. Boa noite, meu irmão, graça e paz. Obrigado por ter vindo, obrigado pela oportunidade. Por nada. Quem não conhece o pastor Ricardo, né? Nós chamamos ele de pastor Cadu. Ele é um dos pastores aqui do Ministério Ser Filho, que está desde o começo, né? E né, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Toda semana, sempre a gente está gravando, né, um podcast, um momento de palavra, de compartilhar, sempre com um homem de Deus, com um pastor que tem vivido na prática a palavra de Deus. Então, pastorzão, e aí, tudo certo? Tudo certo. Coisa boa, glória a Deus. O pastor Cadu, ele hoje, né, ele está cuidando da igreja de registro, né, tá à frente aí. Verdade. Nessa missão, né? E antes de a gente começar no tema, eu queria falar a respeito, perguntar, né? Como que foi o seu começo, como foi a sua trajetória, como você conheceu os caminhos do Senhor, como foi a sua caminhada? Tem mais ou menos uns 22 anos, mais ou menos. Eu era pagodeiro, tocava samba no mundo afora aí, né? E eu recebi um convite, né, de um amigo meu e uma outra igreja que a gente ia. E desde esse convite eu tive um encontro com Jesus ali e algo transformou tanto a minha vida que no mesmo dia eu aceitei Jesus, eu fui batizado no Espírito Santo. Eu sempre falo, né, lá em registro que a minha conversão ela foi tão instantânea, eu até falei... Foi rápida, assim. Foi muito rápida, até comentei no discipulado ontem, que foi tão instantâneo que eu abri mão na hora das companhias, abri mão do samba, né, abri mão de tudo, porque foi algo que impactou a minha vida. Caramba, que legal, né? Rápido, assim. Foi muito rápido. Eu disse para eles, falei, foi algo tão instantâneo que, eu abri mão de tudo muito rápido. Ninguém entendeu por que eu abri mão do samba, sendo que a gente tocava fora, a gente saía nas noites para tocar e eu abandonei do nada. Eu tive um encontro com Jesus ali e eu abandonei do nada. Então... E aí, desde então, você está nessa... Aí, desde então, entre indas e vindas, entre lutas, né? Que nós momentos, passamos, fases, né? Que é o evangelho, né? Nunca é constante, é sempre entre baixos e altos. Mas, né? Estamos aqui até hoje, graças a Deus, estamos sustentados pelo Senhor, tendo uns livramentos, tendo dificuldade. Muitos testemunhos, né? Muitos milagres. Muitos milagres. E desde sempre, você sempre sonhou ser pastor? Nunca. Nunca sonhei. Eu sempre falo, uma vez eu fui, minha mãe me convidou uma vez para ir numa igreja e eu tive uma senhora lá, revelou que um dia eu me tornaria um pastor, mas eu estava muito longe disso. Né? Por quê? Porque a gente se converte a Cristo, mas hoje eu entendo isso, que hoje a nossa conversão, a gente precisa olhar para Jesus, que é o nosso modelo, e nós precisamos ser parecido com eles em tudo.
né? Então, eu achava que, por eu se converter, eu achava que para mim estava tudo bom, porque eu sou salvo. Bastava, né? Já Aceitei bastava, Jesus fazia parte da banda da igreja, fazia parte de todos os eventos que tinha. Eu era totalmente envolvido em tudo, né? Tinha lá os cultos na semana, no domingo, tinha os eventos no E aí sábado. só isso, né? Só Bastava isso ali, já já era. tô no caminho. Então, para se tornar um pastor, eu olhava e falava, imagina, nunca vai acontecer isso aí, rapaz, estou muito longe. Que não tem nada a ver com Jesus. Não tem como, né? Você olhava para sua realidade atual, né? E era o contraste ali do que é ser pastor e do que você estava vivendo ali. Eu estava Era totalmente distante, né? longe, muito longe. Então, é diferente do que nós ensinamos hoje. Né? Nós olhamos para Jesus e ensinamos e praticamos que nós precisamos ser parecidos em tudo. Né? O caráter dele, a vivência, como ele andava. Então, hoje nós, não sei se chegou a 1%, mas nós estamos mudando a cada dia, né? É uma conversão progressiva ali, diária, todos os dias, né? É isso Quanto mesmo. mais a gente vai passando, mais a gente vai aprendendo, né? Sim, sim. E na última, eu lembro da sua última pregação, foi no Legado ou no Aviva-nos? Eu acho que foi no Aviva-nos. Foi num evento que a gente teve aqui na igreja, muito top. E foi muito forte, assim, a mensagem, né? Quem enviarei, né? Pegou um pouco de Isaías, né? Quem subirá, né? Quem irá? Quem está disposto a pagar o preço de deixar a sua vida para ir atrás de pessoas que a maioria das vezes talvez são ingratas, talvez não vai retribuir nem 2% que você fez, né? E aí, pegando esse gancho, como que nós, né, seres humanos, né, que somos cheios de falhas, como que a gente parte do princípio de deixar a nossa vida por pessoas, né? Como que você hoje está à frente, né, da igreja de registro, né? Como que é para você, né, ser enviado? É longe, né? Para quem está nos ouvindo, é um lugar longe, muitos quilômetros. 200 e poucos km, 220. Né? E aí, certamente, vem vários pensamentos. Nossa, podia ser mais perto, porque a gente não começava por aqui, né? Desde quando o apóstolo aconteceu tudo que aconteceu, né? Vem esses questionamentos do ser humano. A gente faz cálculos, Sim, sim. né? E aí, esses cálculos, eles nos acompanham, né? Será que compensa eu ir atrás daquela pessoa? Será que compensa eu ir até aquela pessoa que está precisando? Será que compensa eu ir tão longe? E aí, como que você lida? Como que é para você esses cálculos, esses pensamentos de, tipo, fica aqui que é melhor, fica mais perto? Olha, rapaz, pastor Digo, né? Fácil não, cara. Luta, né? Eu falo para eles, e eu converso muito com a galera de registro, porque assim, eu tive um ótimo exemplo, né? Que é o apóstolo, né? Paizão na fé. Então, eu acompanhei no início de tudo, acompanhei muito porque eu ia muito com ele, né? Vendo a oferta dele, a dedicação. Mesmo com dor, né? Mesmo com dor, mesmo depois de atropelado, e ele estava lá, né? E eu olho hoje para a minha vida, a vida da minha esposa, né? O qual nós vamos até lá. Nós não fomos atropelados, né? Literalmente, nós sofremos com o apóstolo, tudo, mas ele foi, e mesmo assim com dor, mesmo depois de atropelado, ele nunca deixou de ir, nunca faltou, sempre visitou, né? É claro que no início eu não achei que eu seria enviado, porque no meu ponto de vista existe pastores, né, há mais tempo que eu. Sim, a gente começa a ter, né, essas paradas. Pastor e há mais tempo. Você é o último, né? Sempre eu não fui ungido primeiro, eu fui um dos últimos.
Então você fala, meu, você nunca imagina que você vai ser enviado primeiro que todos que foram ungidos antes. Né? Então tem bispos, né, que foram ungidos bem antes. Né? Então você olha para esse quesito e fala, meu, imagina, isso não está longe de acontecer com a gente. Né? Verdade. Pessoas que pregavam muito mais tempo. Fala, meu, não vai acontecer isso aí. E de repente vem a notícia. É isso. Veio a E de convocação, repente né? vem, Tipo, ó, e aí? O convite, então, né? E aí, bora. vamos para registro, vamos cuidar de registro. E aí? E eu sou um tipo de pessoa que eu sempre falo, missão dada, a missão cumprida. Eu nunca abandono, eu nunca abro mão. Eu sempre gosto de desafios, né? Eu sempre falo que eu não sou um dos melhores pastores, tá longe disso acontecer, mas eu estou disponível, né? Eu e a minha esposa e principalmente ela, né, que hoje tem se tornado uma grande pastora, uma grande mulher que no início foi muito difícil, né? Somente para ela e para mim. Eu sempre falo que para ser enviado para registro, o problema não é a viagem. Né? O problema não é você ir, o problema é você voltar. Por causa do sono. Eu sempre falo para eles, falo, meu, eu falo, tem algo que eu não consegui vencer hoje, é o sono. De noite, né? Entendeu? E até tem uns discípulos lá que falam, ai, Senhor, tomara que os anjos estejam acordados para te guiando, te guardando ali, porque... Né? E a Gisele sempre fala, a Gisele fala, nossa, hoje você vai dar muito trabalho para os anjos, né? Eu falei, rapaz, hoje eu estou com sono, hein? E eu me lembro eu acho que faz mais ou menos uns 5, 6 meses que a gente assumiu o registro. E eu me lembro até hoje de como nós chegamos lá. Como que estava o andar, né, da igreja, como que estavam as pessoas, né? E eu lembro, eu não me esqueço até hoje que nós até cogitamos, não sei se você vai lembrar, mas até cogitamos de talvez fechar, né, por causa de como que estava. Né? E eu lembro que o apóstolo ele chegou em mim e falou, e aí? Será que rola? Falei, a Bíblia fala que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então vamos embora. Se alguém quiser mudar, porque estava todo mundo dividido, estava as pessoas sem pastoreio, né? Tava sem cuidado. Então, quando a gente chegou, a gente teve que alinhar muita coisa, teve que ouvir muitas coisas, teve que pastorear mesmo de verdade, sabe? Alinhar o coração, alinhar os pensamentos. E graças a Deus hoje, em 5, 6 meses mais ou menos, hoje, graças a Deus, a igreja está crescendo muito bem. Né? Mas se você perguntar se eu queria... Você queria, cara? Nunca. Eu comento com eles lá, eu falo para ele, hoje eu vivo um momento com Deus que os meus pensamentos, o meu coração, às vezes fala não, né? Muitas vezes, né? Sim, sim. Não quero, não pode, não consigo. Só que hoje eu não... Paulo fala que eu esmurro o meu corpo para quê? Para agradar a Cristo. Então eu vou contra a minha vontade. É isso. Né? E eu falo sempre para eles, eu falo, para você agradar a Deus, você nunca vai satisfazer a sua vontade, você sempre vai contra. Né? É como ontem no discipulado, a gente lê discipulado sobre amabilidade. Né? Então, amabilidade, Paulo fala lá em Coríntios que é um treinamento rigoroso. Então, é treinamento com quem? Com as pessoas? Não, é com você mesmo. Então, você precisa treinar todo dia. E algo que eu vivo hoje, então eu vou muito contra a minha vontade. Aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, eu ignoro e eu vou por obediência. Você se sente preparado, Cadu? Preparado? Nunca. Nenhum momento assim do chamado, você, opa... Nunca. Isso daí é simplesmente por obediência. E aí esse acho que o
o centro do evangelho, né? Os caras estavam pescando lá e, vamos mudar o mundo ali, me segue. Bora. Só que eu não tô preparado. Não, mas é isso mesmo, tá tudo bem. É assim mesmo. E aí, com certeza, nesse período que você tá aprendendo muitas coisas. Muitas Você coisas. tá vivendo muita coisa que você não aprenderia em nenhum curso. Não desmerecendo os estudos. É que tem coisa que é no campo de guerra. Né? Na prática. É no dia a dia ali. É horas sem dormir, horas sem comer, lidando com pessoas. Isso nada vai roubar de você, né? Você cria uma maturidade nessa experiência, né? Ser pastor é um desafio, cara. Porque você lidar com pessoas, muitas vezes, né? Eu sempre falo que para você ser um pastor, você primeiro precisa querer agradar a Deus. Esse é o segredo. Esse é o segredo, é você agradar a Deus, dependente das atitudes das pessoas, porque assim é muito desafiador, né? Você vai ver pessoas ingratas, você vai ver pessoas que tá junto com você, pessoas fiéis, né? Pessoas que não abandonam. Mas tem todos os tipos de pessoas e esse é o legal. Esse é o desafiador, meu. Porque eu sempre falo a respeito de Cristo, sempre analiso a vida de Jesus, porque ele escolheu 12 pessoas totalmente diferentes. Totalmente, eu sempre falo que eram pessoas ruins demais, cara. É isso, cara. Tinha uns caras lá monstrando, tinha uns caras bons, que ele selecionou pessoas totalmente do contra, mano. Eu acho que é isso que é o pastoreio coração, cara. Pastoreio coração. Sabe, eu vejo às vezes pessoas... no mundo, assim, eclesiástico, né? Falando sobre a formação do que precisa tal. E, cara, pastor é coração, mano. Pastoreio é coração, sabe? Assim, a gente precisa, sim, estudar. A gente precisa, sim, nos aperfeiçoar. Só que é coração. E esse é o coração que Jesus viu nos apóstolos. Entende? É como se... Cara, o difícil é o coração. Mas já tem um coração de vocês, o resto a gente vai arrumar, as ferramentas, a forma de falar, você vai adquirir. E eu acredito muito também, Cadu, no poder do Espírito Santo. Sim. Você tá indo, cara. Sim, é o que eu creio. Quantos teólogos de sofá existem? Ixi. Quantos teólogos iam olhar e falar assim, não compensa, cara, Compensa. não vou, sabe? E aí... talvez na simplicidade, tá alguém lá, cara. Tá alguém disposto, pagando o preço. Aí nessa pessoa olha, talvez não vai ver em nós, né, palavras eloquentes, mas vai ver, rapaz, você saiu de lá, cara. Você tá aqui. Vai ver o amor. E aí vai ser impactada. É o que eu e a minha esposa, a gente ministrou nessa ministração, quem subirá, né? Eu me lembro de Isaías porque ele fala que ele vivia no meio de um povo corrompido. De lábios impuros. De lábios impuros. Ele fala, eu vivo no meio de um povo, Senhor. E agora? Ele vai lá e resolve. E ele falou, mas eu tô aqui disponível. Isso descreve muito o evangelho, né? Isaías, ele tem a parte da brasa do altar que remove aquilo que Isaías não conseguiria. Ele cita, não, mas eu não posso ir, eu sou ruim. Né? Ele fala, isso aí eu vou resolver. Né? E aí, quando a brasa toca e fala, o seu pecado foi tirado, a iniquidade foi removida, aí ele ouve, né? Quem enviarei? Quem irá? Então, é mais sobre estar disponível, né? Porque a questão de capacitação, cara, a gente nenhum homem é capaz, né, Cadu? Nenhum homem é capaz de amar um desconhecido. A gente só ama porque primeiro nós fomos amados por ele. Então, você só está fazendo hoje o que faz por causa de Jesus. Porque não existe qualidades no Cadu, na pessoa do Rodrigo, sabe? A gente é ruim. A gente é ruim, A natureza é ruim demais. A gente é ruim. E aí, através
de Jesus, aí com o coração disponível, a gente é enviado, vai, e as coisas vão acontecendo. É verdade. A gente vai vivendo um milagre. É verdade. E que nem você perguntou sobre pastoreio, né? Então, hoje eu tenho sido muito treinado, porque é no campo que nós aprendemos a lidar, né? Quem, não sei, mas eu sempre falo, né, a respeito do meu testemunho. Eu era uma pessoa igualzinho o Pedro, cara. Se você me desse uma espada, eu cortava só o pescoço, não era nem a orelha. Por quê? Porque eu era arrogante, eu era ignorante, eu era bruto, sempre falo. E as pessoas me veem hoje e falam, nossa, eu não imagino como você era, não consigo compreender. Eu falei, rapaz, amava uma briga, amava uma confusão, né? Então eu nunca perdia, nunca, né, levava desaforo para casa. Então eu sempre... Folgado, né? Folgado. Então hoje você, né, a minha esposa fala, nossa, você não vai fazer nada? Eu, deixa quieto. Não vale a pena. Não vale a pena, não vou ficar perdendo meu tempo para tentar ganhar, para tentar me justificar, né? Então, graças à palavra de Deus, né, tem nos transformado, né? Hoje, a gente sempre comenta, né, esses 9 anos de ministério Ser Filho, o quanto nós evoluímos, o quanto nós melhoramos. Amadurecemos. Nossa, foi extraordinário. Cara. Foi Que é extraordinário. só no campo. E é só indo. Só indo. E quem não vai, Cadu? É. E quem não vai? Quem não vai não é treinado. Quem ouve a voz de Deus falando, quem enviarei, quem irá por nós? E tipo, meio que foge assim. O que acontece com essa pessoa, cara? Ela perde de viver os planos e os propósitos de Deus. É isso aí, cara. De ter experiência. A gente nem vai falar de, tipo, não, você vai sofrer, vai... Não. Você não vai... Ele não vive. Viver, cara, o que... Cara, você não ia imaginar, né, Cadu? Anos atrás, você tá vivendo, você imaginou alguma coisa que você tá vivendo hoje? Nunca cuidar de uma igreja, cuidar, né, de pessoas. Então, nunca imaginei isso daí, nunca passou na minha cabeça. Nunca passou. E uma outra coisa que eu sempre vejo, né, eu analiso muito a Bíblia e eu gosto dos detalhes, né? Então, eu sempre falei nas minhas orações, falei, Senhor, eu quero viver os teus planos e o seu propósito. Como? Você pega Jesus, né? E você... Quem andava? Quem estava sempre com ele ali? Pedro, Tiago e João. Tinha Thiago os discípulos, mas tinha 12, mas tinha aqueles que queria mais, né? Por honrar ele, por estar com ele, né? Então, eu olho para a vida do apóstolo, eu sempre falo. Até comentei ontem no nosso discipulado lá em Registro, eu comentei e falei, quantos confrontos eu tomei do apóstolo. E eu falei, eu sempre fui brabão, sempre fui... O cara que debatia, né? Não levava para casa, independente de quem fosse, né? Então, eu disse para ele, falei, tomei muitos confrontos para ser quem eu sou hoje. Então, eu amadureci muito ao ponto de compreender, ao ponto de, né, que nem eu comentei a respeito do discípulo que estava, né? Imagina, Jesus chamou 12, mas só 3 que viveram de verdade, que viu o céu se abrir. Imagina, Jesus tinha mais discípulos. Experimentaram coisas que, mesmo está relatando na Bíblia, só que, cara, se você pode escrever um livro, Cadu, escrever um livro do que está vivendo, só que não vai ter como descrever o que você está vivendo, é só vivendo, sabe? Só vivendo. As pessoas vão ler, nossa, que experiência legal. Que legal, só que é diferente quem está ali vivendo. E eles experimentaram isso de Jesus. Eles viveram. E eu sempre falo, então você vê, analisa a vida do nosso Senhor Jesus e vê lá os 3, né? E eu sempre falo, por causa dos confrontos, né? E eu sempre disse nas minhas orações que eu quero, né, sempre estar perto do meu líder.
perto no sentido do quê? De contar comigo para o que der e vier. Né? Então, eu sempre falo, eu sempre disse isso nas minhas orações, falo, eu quero viver isso. Né? Eu vendo esses exemplos aí de Jesus e os 3 camaradas lá que viveram, eu sempre falei, ó, Senhor, eu quero ser um deles. Não sei se isso é pedir demais, mas eu quero ser um deles. Então, eu fui treinado com os confrontos, com os desafios, né? Para estar junto, para viver junto, sabe? Porque eu sei que o que Deus tem para fazer nas nossas vidas e no Ministério Ser Filho é algo extraordinário. E, Cadu, qual que é o momento certo para estar junto? Né? Eu percebo que tem pessoas esperando o momento certo, esperando, né? Não, eu vou ficar aqui quando o apóstolo falar, não, quando Deus revelar, quando está esperando um acontecimento. E qual que é o momento certo? O momento certo é você, primeiramente, ter uma vida com Deus. Diária. Todos os dias, ter uma vida de oração, de leitura, né? E você se importar, se envolver. Em tudo, né, Em Cadu? tudo, Tá em tudo, mesmo que seja pequeno. Mesmo. Tipo, Mesmo que seja para uma limpeza. Mas é isso aí. As pessoas estão esperando uma revelação, uma direção do céu. Não. Simples aqui, ó. Pouca coisa, fiel no pouco ali. Faz isso, Cadu, vai, né? E aí, você citou os 3, realmente eles estavam em tudo, cara. E aí, quem tá em tudo, acaba, se tiver o sobrenatural, vai estar também. Vai estar junto, também tá nas pequenas coisas, também vai estar nas grandes. E eu sempre tive envolvido, às vezes eu lutava para querer não estar, né? Então, mas eu sempre estava envolvido, seja na obra, seja na limpeza, seja para quebrar, para derrubar, né? Então, sempre estava envolvido e o meu coração sempre foi em agradar ao Senhor e agradar ao apóstolo, que é o meu líder, o meu pastor, que eu devo honrar, que eu devo me submeter. Então, eu sempre vi como um homem de Deus, o apóstolo como um homem de Deus. Então, toda a direção que ele dava, ou ele ainda dá, eu sigo por obediência. Eu sempre falo, tem direções que, eu fico do avesso. Mas eu sigo por obediência a Deus. Eu sigo por obediência a Deus. Então, você estava falando agora de qual que é o momento, né? Eu me lembrei de Davi. Davi nos bastidores. Que ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Não tem aplauso, não tem visualização. Não tem nada, entendeu? Então, a galera olha e fala, não, eu vou... Tem que estar no palanque, tem que estar no altar, tem que estar nos holofotes. É o que eu sempre ensino o pessoal do Kids. Nós somos responsáveis pelo Ministério do Kids. E até hoje, até hoje não mais, mas até um tempinho atrás, até o ano passado, mais ou menos, eu sempre quis fugir. Eu sempre briguei com o apóstolo a respeito disso. Falei, eu não entendo por que você me entregou um ministério qual não tem nada a ver, né? Eu sempre bati de frente, não sei se você lembra no discipulado, mas eu já expus para todos que eu queria abrir mão, não sei se você lembra. Sim. Entendeu? Só que ele entendeu, Deus, entendeu que ele precisava de alguém que não estivesse preparado, mas alguém que não abandonasse. Estava disponível. E que nem eu falei a respeito do holofote e tal. E é o que eu ensino o pessoal do Kids. Falou, vocês que estão à frente ministrando para as crianças, é um setor que não é visto. É que nem Davi ali, ele estava cuidando das ovelhas, ele pastoreava as ovelhas, algo que nenhum dos irmãos deles queriam. Eles queriam estar na frente da batalha. Tanto é que quando chega, o profeta, ele já se posiciona, opa, é o momento de ser reconhecido. Agora eu vou ser honrado. E é o que eu falo para eles, vocês estão
vocês estão fora do holofote, vocês estão longe, mas assim, diante de Deus, estão ensinando coisas para o nosso futuro ali, né? Gerando neles algo que vai gerar o futuro da nossa igreja. Crianças temente a Deus, crianças com sabedoria, com discernimento. Então, é o que eu falo para eles. Falo, ó, às vezes você fala, mas eu quero abandonar. Eu falei, ó, eu quis abandonar a vida toda. A alma nunca vai querer, né, Cadu? Sempre vai negociar com você, cara. Nunca vai. Sempre vai tentar falar, isso aí não é pra você, não, você tá muito cansado, porque é só você que faz. Chama outro. Isso. Né? Isso aí eu olhava muito, né? Isso aí eu fiquei muito em crise. Esse domingo eu fui pra APA com o apóstolo, né? A gente tava falando disso, cara. A gente tá falando de muitas coisas, né? Depois do culto lá, a gente sentou com o apóstolo Eric, tem um momento de mesa que é maravilhoso, né, cara? Eu acho que um dos momentos mais gostosos da igreja é esse momento de ser igreja ali, de sentar, de compartilhar, de conversar, essas loucuras, esse expresso, né? E aí, a Bruna até... Eu fiquei sabendo que a API ia, o apóstolo Felipe ia pra APA, e na hora eu falei, eu vou com você. Ele não tinha me chamado. Ah, é? Não. E aí eu peguei pra Bruna, falei, Bru, domingo eu vou pra APA. Aí ela olhou pra mim, ela falou, eu duvido que o apóstolo Felipe te chamou, você que se ofereceu. Eu aposto com você. Sério? Aí eu comecei a dar risada. Aí o apóstolo Eric falou isso. Ele falou, Digão, se a gente tirar uma foto agora, a galera vai ver e falar, olha lá, o apóstolo só chama o Digão. Olha lá, o preferido. É isso mesmo. Olha lá, Jesus só chama Pedro, Tiago. Cara, eu que me ofereci, cara. É isso mesmo. Eu que... Falou, vamos aí. Por exemplo, por que eu não estava quando o Júnior caiu do telhado? Quem que foi, Cadu? Foi eu. Quem que pagou o preço? Eu estava aqui no dia de manhã quando vocês saíram. Eu cheguei aqui, vi vocês dois. Onde vocês estão indo? Vamos para registro arrumar o telhado. É isso. Quem que vai, Cadu? Eu queria viver os milagres. Falei, quer? Então, vai cuidar de ovelha quando ninguém tá vendo. Vai pagar o preço, cara. Vai ficar virado, vai... Eu saí... É assim, cara. Existe um preço. Só que as pessoas não querem pagar esse preço. É isso mesmo. E aí, consequentemente, não vão viver o extraordinário. Vão ser honrados, né? Por Deus. E as pessoas vão sempre olhar para Davi, para Pedro, para Tiago. Vai falar... É favorecido. É, isso mesmo. Só olha quando tá lá em cima, né? Ninguém vê você indo, pegando a Regis. Ninguém vai ver isso aí, né? Isso é verdade. Ninguém vai ver os bastidores. E não... e que eu falei, no início era muito maçante, porque era algo que ia contra a minha carne, literalmente, cara. Contra a minha vontade. Que nem você falou, precisei deixar meus filhos. Então, cara... Precisei deixar meus filhos. E o mais interessante é que, assim, eu não ganhei o carro do ano para ir. As condições, né? Não, agora você tem condições para ir. Vai ter benefícios, vai ter isso, vai ter aquilo. Eu vou te dar... Você vai lá para registro, mas, você vai receber 10 mil por mês, certo? E você vai ganhar um carro do ano agora, porque você precisa ter condições para você ir, né? Quem disse isso? Eu lembro até hoje. Nossa, pra você ver como o mover de Deus ele é extraordinário. Quando eu ia com a minha paliozinha, né? Coitada. Nave. Maravilhosa. Voava que era maravilha, meu. Eu me lembro quando eu cheguei num discipulado lá e o Raul olhou assim... os pneus, falou, rapaz, como que você chega aqui? Como que você vem? Aí eu falei para ele, rapaz, você já ouviu falar sobre fé? É o que a gente anda. E aí, Cadu, às vezes as pessoas esperam as condições perfeitas para ir. E assim, Cadu, um carro, o mais seguro do mundo, pode estar na Regis e um caminhão ultrapassar lá, pegar ele, pode estar com o pneu mais novo do mundo e, né, às vezes as pessoas esperam condições demais. E o tempo passa, a oportunidade passa, né, Cadu? Só vai com aquilo que você tem, cara.
Oi, Deus, ele tem honrado, ele tem honrado as nossas vidas em todos os sentidos. Porque a gente se dispôs, mas não com interesse, não Sim. com... A gente sabe que vem, mas não é por isso, né? Vem, né? Que é colheita, plantou, colheu. Tem que isso fazer. mesmo. E esse é o mais gostoso de você viver, sabe? Você vê Deus, ele te honrando, Deus te livrando, né? Como se ele estivesse literalmente junto, né? Isso. O id não é vai, é tipo assim, vamos, eu vou com você. Cara. A gente tá junto nessa, né? Porque é a causa dele. É a causa dele, a obra é dele, né? Então, é o que nós temos vivido, né? A gente abre mão de algumas coisas, Deus, ele guarda. Existe um preço. Existe um preço, né? Que é o que nós estávamos falando. É o preço que ninguém quer pagar, né? É o preço que ninguém... Né? É que nem você falou, precisa dar condições para a galera poder pagar o preço. Só que com Deus é sempre em isso, conta. cara. A gente tem tudo para só fazer. O que você... Ah, mas eu não tenho nada. Você tem uma sandália aí. É isso. Foi o que ele falou para os caras. Ele falou, ó... Mas não vai dar nada não, Jesus? Não precisa não. Foi o que ele falou. Não precisa levar nada, não leva nada. Não leva roupa a mais. Não leva nada. Vocês vão ser surpresos em tudo. É isso, cara. E é aquela coisa, né? Ainda continua de pé. O justo viverá por fé. É isso. Então, se tivesse uma promessa para você da terra, você iria por isso. Cadu, faça isso que você vai ganhar tal coisa. Você estaria indo por algo que você estava vendo. Isso mesmo. Mas a gente vive pela fé, a gente vive por essa causa, né, Cadu? É, isso mesmo. Como que... E para uma pessoa chegar nesse nível seu, assim, de entender, de... Como que faz um camarada, né, 200 anos na igreja e ainda não... Vai marcar uma limpeza aqui na igreja, não vem. O que a gente faz, Cadu? Como que faz para essa galera entender? Para entender, cara... Começar a viver essas paradas no fiel, no pouquinho. Eu me lembro de um discipulado, cara. Tem muita gente que vem pro discipulado e vem viajando na maionese. Vem no automático, no protocolo. Jesus, Nossa, que saco. Mais uma terça, mais uma quarta-feira do discipulado. E eu me lembro que até hoje, eu me lembro que foi num discipulado que eu virei a chave. Olha aí, ó. No meu coração. Falei, meu Deus, eu preciso estar junto, eu preciso... estar disponível, preciso... E olha que eu sempre falo que eu sou um dos piores que prega. Eu sou um dos piores pregadores aí. Você é muito melhor, o bispo Lô. Eu sempre falo, rapaz, eu sou o pior, meu, não é possível. É igual o Paulo, cara, fala, de todos eu sou o pior. Mas eu sou igualzinho o Paulo, então eu sou o pior. Porque eu falo que foi num discipulado que Deus ele virou a chave no meu coração. E eu vivi isso, e é o que eu sempre falo, é num discipulado que você precisa compreender, você precisa É nos dias comuns, né, Cadu, que cara, uma simplicidade que você fala, eu acho que só vou lá, né, e é lá que você falou, vai virar a chave. E quantas vezes eu vim cansado, com sono, né, você sabe que é uma guerra para ficar acordado. Você é igual eu, né? É da parte da manhã, né? A gente é da parte da manhã, cara. A gente funciona de manhã, meu. Desde sempre meu pai acorda até hoje, 5 da manhã. Eu também. A casa acordava assim e a gente cresci, cara. Eu sou da manhã. Né? Eu gosto da manhã. À noite já começa a me desligar. Aí foi num discipulado que eu virei a chave, cara. Sabe? Prestei atenção e compreendi o que Deus queria a meu respeito. E desde então, não tem sido mais a mesma coisa. O que foi nesse discipulado? Você lembra? Meu. O que foi ali, a palavra? Não, eu lembro que foi num discipulado que Deus, eu virei a chave, você falou, meu coração agora mudou. Você tomou a decisão de, tipo, cara, eu vou estar em tudo. Eu falei, agora eu compreendi. Agora eu entendi, agora eu preciso participar. Eu já participava, mas às vezes, né, a pulso, às vezes o coração fechado, às vezes bravo. Já vi você bravão várias vezes já. Então, fiquei muito. Principalmente quando
se trata da casa de Deus e os camaradas não zelo, vêm, zelo. né? Isso aí é O bonito, zelo. cara. Isso aí é zelo. Isso aí eu acho Então, bonito. Ficar bravão com as coisas, com a eu casa ficava de bravo Deus. porque eu queria entregar o melhor, né, É cara? isso. No mundo a gente fazia... Eu me lembro quando eu tocava, a gente ensaiava, cara. Era 8, 9 horas por dia. Pra Nossa. ficar menos ruim. Então a gente... Pra ficar, sabe, legalzinho ali. E a gente ensaiava muito. Sangrava as mãos. Caramba, Cadu. Eu entregava muito. Aí não. Aí pra Deus O camarada se o cara se converte, converte, vem. aí fica na maior passividade. Aí tem uma pintura, aí tem uma pregação, aí eu tenho um evangelismo, o cara não participa. Eles perdem a oportunidade de experimentar, viver o plano de Deus, né? Aí para Deus que Deus entregou o seu maior valor que existia, né? Sempre falo que Deus ele poderia ter entregado, mano, o querumbi lá, mano. Ele tinha milhares ali. Ele entregou o melhor, cara. Melhor que ele tinha, né, Que cara? foi seu filho. Então, por que eu não posso oferecer o melhor para ele? Embora que não vai ser muito, mas... Né? Tudo É o que a gente tem consegue, ali naquele momento, né? É o que a gente pode dar, né? E eu sempre fiquei bravo por isso. Por isso que eu sempre via cara feia, ficava brabão. Você não entendia. Falei, cara, as Não, pessoas não entenderam pode, ainda. Não compreenderam, cara, que é para Deus. Né? E, então, eu ficava assim. Então, foi num discipulado que Deus ele virou a chave do meu coração, cara. E hoje eu compreendo, né? Hoje eu compreendo que eu preciso estar em tudo, eu preciso entregar o melhor, eu preciso estar disponível, eu preciso ser o braço direito do meu pastor. Eu preciso ser o braço direito porque ele precisa ter alguém para contar. E eu quero ser essa pessoa, custe o que custar. E a satisfação está onde, Cadu? A satisfação de viver está na causa, está no se a pessoa vai dar glória ou não, ou em Jesus. Tá em Jesus, cara. Porque a gente vai sabendo que, tipo assim, depende do resultado, né? É isso mesmo. Vai dar bom, tudo bem. Vai dar ruim, tudo bem. É isso mesmo. Porque a satisfação, o amor ali está em Jesus, Sim. independente do que vai acontecer, do resultado, né? É isso mesmo. E aí, por isso que se as pessoas... A gente acaba aprendendo isso, né, Cadu? Lidando com pessoas, a gente não... Antes, no começo, a gente ficava triste, a gente mexia com a gente, né, Cadu? Nossa, meu Deus, eu fiz tanto para aquela pessoa saiu e ainda tá falando mal de mim, eu só ajudei, né? E agora a gente vai criando essa maturidade, né? A gente vai criando essa maturidade. Resiliência, ninguém vai alterar o meu estado. Isso. Nada pode alterar. O exterior, nada pode alterar quem nós somos em Deus. Né? Então, nós somos, né, um filho de Deus, nós conquistamos um pastoreio, né, o qual Jesus ele fala que o pastor ele precisa dar a vida pelas ovelhas, né? E ele não fala que as ovelhas vai retribuir, ele não fala que você vai ganhar presentes. Vai dar vida só para aquelas ovelhas boazinhas. Isso, é só aquelas que retribuem, aquelas que chegando. Que tem ovelha que é só por Deus. Só dando glória. Falou assim, tem certeza? É para continuar mesmo. Pior que é bem por aí mesmo. Então, hoje, a maturidade hoje que eu conquistei é para agradar ele, cara. Independente se as pessoas fazem, independente se as pessoas estão. E você está muito melhor do que antes, né? Muito maior. E se você não fosse, Cadu, e quem não vai? E se você não fosse, se você dissesse não, aquelas pessoas, como elas ficariam? Olha, cara. Como o reino, essas pessoas que dizem não, como que seria o povo de registro? Olha, essa resposta eu não sei te dizer porque eu disse sim. É isso. Mas eu olho sempre para a palavra de Deus. Né? Então, graças a Deus que eles estão firmes, graças a Deus que eles tiveram, muitos deles, né,
tiveram um encontro genuíno com Deus. Muitos deles estão vivendo, estão sendo transformados. Estão tendo um exemplo, como você teve do apóstolo Felipe, eles estão tendo de você. É isso mesmo. Eles estão olhando pro Cadu e falando, rapaz, não é? É isso Estão mesmo. tendo exemplos, você tem autoridade para falar, porque você tá tendo visto, você tá sendo exemplo para eles. É isso mesmo. Estão olhando para você e falando, eu quero ser igual a esse cara. Quero ser igual a Cristo. Ser doido igual a esse cara. Mas é mesmo, eles falam, mano, vocês são da sede lá, vocês são xarope, cara. Toda vocês vez que fazem a cada gente loucura, vai, eles né? falam, cara, Vocês é fazem muito cada longe, vocês vão loucura. voltar ainda hoje. Vamos. Chegando lá, tem culto à noite. E quando a gente tirava para reformar, os caras, vocês não dormem? Falavam, vamos dormir um vai dia, dormir cara. um dia, a gente dorme. Entendeu? Falavam, Isso a gente, vocês aguentam. essa loucura a gente aprendeu do apóstolo, Do né? apóstolo, teve muito exemplo, né, cara? Você falou também, claro, de Jesus também. Jesus era doidão, cara. Não é? É. Virava à noite, tinha que fazer. Jesus descansa, rapaz. Preciso Depois, orar agora não. É. É trabalho, é loucura, né? A gente Jesus viveu deixou bastante exemplos ali, então a gente analisa pra você ver tudo, a gente olha para a palavra de Deus, que é a nossa base, cara. É isso. A gente tem um modelo, né, Cadu? Tem um alvo ali para seguir. Isso e o mais legal é que assim, ó, hoje, né, a gente está na igreja já tem um tempão já, a gente vai na igreja, anos, né? São muitos anos, né? Só que o que nós vivemos hoje é algo extraordinário, porque a gente olha para a palavra de Deus e a gente consegue compreender o que Deus está nos falando. Entendeu? Coisa verdade, que Cadu. não tem acontecia. nada na Bíblia assim que a gente lê e fala, cara, eu não entendi isso aqui, né? Não tem essa parada. A gente, cara, toda vez que a gente lê, sempre é algo novo ali, mas a gente compreende, né? O Espírito Santo, ele vem e nos ministra, né? Então, e isso é maravilhoso porque é o que nós estamos vivendo hoje. Né? É um tempo bom, né? De comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo. Maturidade de 100% ali, né? Dependente e satisfeito nele. O apóstolo não precisa te prometer um presentinho pra você se alegrar. E aí, apóstolo, não, vai lá não que eu mais disso, vou não. te dar um... Cara, Cristo nos basta. É suficiente. E, cara, eu tava pensando, imagina se a gente escrevesse cada pastor escrevesse partes da vida, mano, e a gente colocasse num livro, cara. Nossa, rapaz, tem bastante coisa, muita coisa, né, Cadu? De verdade mesmo. Porque toda vez que vem alguém aqui, a gente sempre conta testemunho, ele sempre vai falar e às vezes a gente esquece, cara. Esquece. Cai no esquecimento. E aí ele lembra assim, meu Deus, é muita coisa, Cadu. Cara, é muita Fora coisa, que, eu não sei se vocês sabem de algumas coisas, mas o testemunho do que eu vivi, né, quando criança, né, do que eu passei já, e de aonde eu vivi, o ambiente tipo, nada que eu favorecia. me tornaria, o que eu deveria me tornar, né, de acordo com o ambiente qual eu vivia. Né? Então, você olha as coisas que eu experimentei, que eu vivi. Então, era um improvável para estar vivendo o que tá vivendo meu hoje. filho, o Samuel, ele pergunta direto, pai, você já fez isso? Pai, você já viu aquilo? Pai, você já aconteceu? E direto ele pergunta, eu falo, filho, eu já vivi cada coisa, cara. Eu já vi cada coisa, já fiquei no meio do tiroteio, eu já vi cada coisa. Né? E hoje... Tá vivendo algo Deus, né, nunca permitiu que eu fosse para esses lados, sabe? Nunca permitiu eu gostar de alguma coisa, o qual lá na frente eu viesse a sofrer ainda mais. Né? Então, você vê o cuidado de Deus. Né? E é o que eu disse lá em registro, às vezes a gente é tão ingrato a Deus, porque às vezes a gente está passando por um momento difícil, mas esquece de agradecer nos detalhes. Tudo que ele já fez, né, Cadu? Nos detalhes, tipo assim, né? não precisa mais provar nada, cara. Nada. Tem um monte de gente mimada, insatisfeita. Sim. Rapaz, ele já fez tudo, cara. É o mínimo, não é, Cadu? O mínimo é você ser grato, né? O mínimo é você conseguir ser grato e reconhecer. Mas aí eu não quero, cara. Ninguém quer, não é, Cadu? Uhum. Eu queria ser igual o Cadu.
que é querer fazer o que ele faz, assim. Não, cara, não tem isso, né? Não existe. Ah, só queria ter a vontade que o Cadu tem para isso aqui. Não é sobre isso, né? Não é. Vontade, eu sempre falo. Ó, eu falei, último domingo que eu preguei lá em Registro, e eu falo, você me conhece, sabe que eu falo abertamente. Não, isso é muito bom, cara. Eu gosto muito disso, de falar, galera, o Rodrigo é zoado. Não queria estar aqui. É verdade, cara. A gente queria... O que a carne um quer? sofazinho, né, meu? Cadu, Assistindo a queria Netflix. cuidar de pessoas. A gente sabe o trabalho, o preço. Então, é muito libertador também quando a gente fala isso. Porque as pessoas olham pra gente e acham que a gente E também tirar essa imagem de super-herói. Cara, não é super-herói, não. Nós olham tudo pra zoado, gente é assim. ser de Deus. Somos dependentes dele. Se ele não fosse na nossa vida, a gente já era. Não fazer nada disso. Então, eu falei, eu lembro que eu preguei, eu falei que todas as vezes, eu nunca tenho vontade de ler a Bíblia, né? Eu não tenho vontade, só que eu preciso. Eu preciso porque a Bíblia fala que é conhecendo a palavra de Deus que eu vou me libertar. Então, eu vou contra a minha vontade. Para você ver, ó, eu oro porque eu gosto, porque me dá vontade. Hoje eu vou orar 1 hora. Nossa, que delícia isso. Não, eu vou contra a minha vontade. Claro que hoje, por causa vai ficando do que mais fácil, né? Cada vez mais vai ficando mais... hoje, por causa da maturidade, hoje é um prazer. Hoje eu oro, né, a Deus, eu leio, eu falo com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus. Hoje é um prazer. Eu não chega a dar 1 hora, 1h30, eu não consigo parar, cara. Só que eu sei que eu preciso fazer minhas coisas, preciso trabalhar, então eu preciso parar para poder fazer. Mas assim, hoje é prazeroso. Mas se você me perguntar, nossa, você tem vontade, você gosta de ler, você... Não. E eu falo para eles, não gosto. Eu não gosto, cara. Mas eu esmurro meu corpo, faço eu olho pro Paulo. Paulo foi um dos maiores evangelistas, cara. Ele era monstrão, cheio de conhecimento, tanto é que ele dita a listinha de quem ele era, mas ele fala, isso aí. Não... Fala, vamos embora pra cima, eis-me aqui, vamos embora. Pastorzão, olha aí, ó, coisa boa. Falamos bastante aí. Coisa boa, né, pastor? Boa. O reino de Deus, cara, é maravilhoso. Tem muito assunto. Eu sempre falo pros pastores que vêm, cara, se deixar, a gente fica falando. Vai longe, né? Vai. O pastor quase não gosta de falar, né? Porque é isso que eu falei, vai lembrando, né? Lembrando de todos os feitos, aí lembra de testemunhos. Nossa, lembrei de tal coisa e aí vai embora. Não vai. Mas é isso, pastorzão, por hoje, né? Vamos com certeza ter mais oportunidades, né, pastor? Claro, sempre. Até estar aqui, né? Você sabe que foi vai ser... uma briga, né? Uma guerra, né? A mente, é tudo mentira. A mente mente. A mente mente. Mas é isso. Obrigado, pastor, por hoje. Você que está nos assistindo, seja usado por Deus. Eu não quero ir para registro. Cara, mas envia esse vídeo para alguém. Envia para uma pessoa que precisa ouvir isso aí. Seja a boca de Deus, seja usado por Deus, né? Isso mesmo. Propague o evangelho, né? Anuncie. Então, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Toda semana a gente sempre vai estar com o homem de Deus que vive na prática. Na prática, é isso mesmo. A gente não vai debater teologia aqui, que não seja bom, mas a nossa ideia é retratar a vida de um filho de Deus. É isso, cara. E é o que estamos vivendo. A gente não vai polêmica, discussões. Não. A gente gosta disso aqui, cara. Fala, e aí, como que é o evangelho de verdade? Como que é o envio? Como que é olhar no olho do pecador lá e ver que ele tá precisando de Deus e só você tem a esperança ali? Sabe? Essa coisa que é a vivência, né? Então, a gente agradece a Deus porque cada homem de Deus que senta aqui tem coisa para falar. Bastante. Tem muita coisa para falar da vida dele, né? Então, mais do que pregar, né? A gente vive. Tem muita gente falando de Jesus, mas algumas vivendo de verdade como ele, né? Como filho de Deus. E a gente está nessa caminhada, nessa luta, nessa trajetória de viver como filho de Deus, né? Verdade. Obrigado, meu irmão.
Obrigado por esse Obrigado. bate-papo edificante. Que Deus Maravilhoso. abençoe vocês e que Deus abençoe vocês. Né? Toda semana estaremos aqui. Não esqueça de se inscrever, de curtir e compartilhar esse podcast, esse vídeo. Que Deus abençoe vocês e não se esqueça, o Ministério Ser Filho ama cada um de vocês.